A Polícia Federal vai investigar a possível ligação entre as orgias promovidas pelo banqueiro Daniel Vorcaro e o esquema de fraudes e corrupção do Banco Master. Você acha que tem alguma ligação? Vorcaro já tinha tido problemas até com proprietários de imóveis que alugava pelas suas festinhas. Vamos falar sobre isso agora no Plantão do Meteoro com a nossa Sofia Labanca. Bora lá. Sofia, desculpa, mas eu vou dizer, vamos falar de coisa boa, vamos falar do surubão do Vorcaro, porque vamos combinar, desculpa, piadas à parte, é o grande assunto deste momento, essas festinhas feitas pelo Vorcaro, e como que vai fazer para investigar a história do Banco Master e a quebra de sigilo dele com tudo isso no meio? Pois é, Ana. Vamos lá. Essa história de que o Vorcaro fazia orgias e essas festas aí já era conhecido, não era exatamente uma novidade. E até aí, não é crime. Você pode pensar o que você quiser sobre isso, mas não é crime. Então não teria para que a polícia investigar isso. Acontece que agora a PF vai se envolver e vai começar a investigar porque surgiu a suspeita de que essas festas tenham ligação com as fraudes que o Daniel Vorcaro estava fazendo aí no Banco Master. Vamos lá para a coluna do Guilherme Amado no Platô BR. A gente vai chegar nisso. Que vai dizer, as orgias de Daniel Vorcaro. PF define critérios para enquadrar políticos. Daniel Vorcaro organizava orgias misturando agentes públicos e privados. PF tem feito distinção entre os casos. Vamos para a parte que nos interessa, que é aqui, ó. O entendimento atual da Polícia Federal é que o tema só ganha relevância criminal quando esses encontros se conectam a outros fatos sob apuração. A linha que separa a curiosidade privada do interesse público está na eventual vinculação entre os participantes e práticas ilegais investigadas, como decisões administrativas suspeitas, favorecimentos indevidos, tráfico de influência, corrupção, etc. Nesses casos, a presença de agentes públicos ou de pessoas com poder decisório em ambientes bancados por Vorcaro pode servir como indício de proximidade, intimidade e possível uso de recursos financeiros, bem ou serviços como forma de criar vínculos e facilitar ilícitos. Para a PF, os encontros funcionariam mais como mais um ativo utilizado pelo banqueiro para ampliar sua rede de relações e influências, a ser analisado em conjunto com as transferências financeiras, contratos, mensagens e outros elementos do inquérito. Ou seja, traduzindo tudo isso aí, ele estava fazendo a festa. Ok, fazer a festa não tem problema. Mas será que eles estavam usando essa festa para comprar pessoas? Será que eles estavam usando essas festas para ameaçar pessoas com o que acontecia nessas festas depois? Será que ele estava fazendo essas festas para promover encontro entre pessoas que depois iriam participar dos esquemas ilegais? Sabe, tem várias possibilidades nos quais essas festas podem entrar como parte do esquema de fraudes. E é isso que a PF vai investigar. Então, não é um daqueles casos que o simples fato da pessoa estar na festa é um problema. Não é. Não é crime. Orgia não é crime. Mas, dependendo de quem era e como essa pessoa participou depois das outras questões que estão sendo investigadas, isso pode ser, sim, utilizado como um indício de que houve aí alguma coisa, alguma participação nos esquemas ilegais. E, Ana, afinal de contas, que festas eram essas? A gente tem, Ana, mensagens de zap de imóveis, da dona de um imóvel que o Vorcaro alugou para uma dessas festas, reclamando para o corretor sobre o caos que o Vorcaro estava fazendo no imóvel dela. Vamos lá para a Folha de São Paulo. Presença de autoridades em festa Vorcaro vira alvo de pedido de investigação no TCU.
Tá, vai falar muita coisa das coisas que a gente já viu. Vamos direto para o que interessa. A conversa de Zap. Tá aqui, ó, 5 de outubro de 2022. Isso aqui é uma conversa entre a Sandra Abib, que era a dona do imóvel que o Vorcaro estava alugando, e o corretor Celso, né? Celso, temos um problema. Estou furiosa com o seu cliente. Somente não vou até lá hoje por ter vários compromissos importantes em São Paulo. O Vorcaro encheu minha casa de putas. Ele, amigos e muitas putas. Desde antes de ontem, reclamações por causa do som acima do permitido. Ontem foi pior. Além das reclamações, recebi um comunicado que serei multada por causa do som acima do volume permitido. Além disso, já detectaram várias avarias na casa. No contrato seriam 20 hóspedes. Na primeira noite haviam mais de 30. Ontem, mais de 36. No contrato, o valor por pessoa adicional, além das permitidas, é R$3.000 por pessoa por dia. Os valores até agora já superaram o calção. Até o final do dia, terei um levantamento parcial das avarias. Todos os meus colaboradores chocados com essa hospedagem. Como será resolvido? Daí o Celso responde. Liguei para ele agora. Já falei do número de pessoas a mais que será cobrado. 30 e 36 ao invés de 20. Que avarias foram constatadas e que amanhã será enviado o valor das pessoas a mais e posteriormente o valor das avarias. E se tiver multa de barulho, vamos repassar para ele também. Ele falou que realmente foram pessoas a mais, que desconhecia que iriam, mas vai pagar. E daí a Sandra continua. Em meus contratos, tanto de locação, estadia como locação evento, consta claramente essa cláusula, justamente para evitar esse tipo de abuso. E o Celso, no nosso contrato padrão também, mas ser humano é um ser imprevisível, por isso as multas devem ser altas. Celso, ele levou 20 putas para casa que aluga com esposa e filhos. Para piorar, a casa ainda é vizinha da cerca da futura casa de praia do pai. Um absurdo isso. Nada discreto. Contratou o conjunto de pagode com música alta, chamando a atenção dos vizinhos, da polícia local e da ambiental. Nossa, vergonha isso. Pera, o interlocutor achou uma vergonha ter contratado um conjunto de pagode com música alta. Porque até então ele tava, não, é realmente difícil, complicado. Eu não sei se também não foi envolver a polícia ambiental. Ah, tá. Pode ser. Ana, ali no nosso chat alguém falou, né? Festa da cueca. Eu lembrei imediatamente disso. Festa da cueca, o que é isso, gente? Eram festas promovidas pelo Moro com prostitutas que trazia aí desembargadores, juízes, etc., para conseguir material para depois ameaçar essas pessoas e ter decisões favoráveis a ele no caso da Lava Jato, por exemplo. Eu não consigo deixar de pensar que o Vorcaro estava tentando fazer algo parecido. Uhum. Tenho provas? Não tenho, mas que assim, é o tipo de coisa que esse tipo de gente faz. E também não consigo deixar de pensar que, obviamente, estamos falando de níveis completamente diferentes, mas também me lembra o caso Epstein, né? De você pegar e ter essas festas todas aí para promover esses contatos e ao mesmo tempo ter material para ameaçar, ao mesmo tempo ter material para comprar essas pessoas e assim por diante. Então, o modus operandi é o mesmo. E é incrível como homem, e sim, estou falando de homens, porque você não vê mulheres caindo nesse tipo de coisa, como homens poderosos caem facilmente nesse tipo de besteira. É incrível. Posso comentar, Sofia? É claramente um caso de homem pensando, desculpem, com a cabeça errada, né? Porque essa técnica, ela é antiga, tá? Exatamente. A gente lembra do caso da festa da cueca, né? Que ficou famoso aqui no Paraná. Mas é uma forma, assim, muito, muito recorrente, simples, né? Simples não, né? Mas, assim, uma forma recorrente de, ao mesmo tempo, ter... Que horror. Ao mesmo tempo, angariar material de chantagem contra, né,
não é nem só contra inimigos, contra todo mundo, porque aí inimigo, todo mundo é inimigo nessas coisas, tá, gente? Não tem amigo nessas histórias. Então é uma forma de angariar material de chantagem e também é uma forma de fazer conexões. E é claro, a gente está percebendo das piores formas possíveis, e aí o caso Epstein é o ápice disso, que o sexo, e muitas vezes, né, no caso do Epstein, o abuso infantil, né, são formas de não apenas de dominação, mas são formas de escambo de poder, né, uma forma de negociar e trocar poder numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, numa sociedade em que o corpo de mulheres e crianças é um objeto a ser trocado, a ser consumido, a ser, né, enfim, e é por isso que é tão fácil, e realmente a galera no chat tá assim, mas mano, isso já aconteceu antes, né, fizeram as festas cueca, depois chantagearam todo mundo, e eles continuam indo, sim. Por quê? Porque a pessoa lembrou aqui do Berlusconi também, que fazia as festas bunga-bunga. Exatamente, né? Então, assim, continua fazendo porque isso deve ser muito mais recorrente do que a gente imagina. Vocês imaginam o quanto, tá? Se isso aí continua acontecendo, e continuam fazendo de novo, porque este é o mecanismo da operacionalização desse poder. Entende? Ele não é que é uma coisa que o cara veja, não estou justificando o cara ir num negócio desse dizendo ele tem que ir, mas nesse sentido ele tem que ir, porque isto é a forma como este poder opera, entendeu? Como esses caras conseguem os seus contatos, fecham os seus contratos, fazem as suas alianças, fazem os seus conchavos, tudo isso acontece enquanto mulheres e crianças são usadas como objeto. Isso faz parte da cultura deste tipo de poder. Então, não é só uma medida de proteção, né, no caso do Vorcaro, para ter aí material, também, muito provavelmente, né? Mas também é como essas coisas são realizadas. E aí, eu estava vendo umas discussões sobre a Polícia Federal e a Justiça vão ter que trabalhar com muito tato aí, né, para não misturar um julgamento moral com, né, e a coisa da intimidade das pessoas com os crimes. A questão é que o tráfico de influência, os maus feitos todos são feitos junto. Justamente, eu acho que também diria que é até uma contramedida de investigação, porque aí fica tudo na base do não, mas isso é pessoal, isso é sigiloso, e você não sabe o que está acontecendo ali. Então, essas coisas, elas estão intimamente, desculpa a palavra, mas elas estão intimamente imbricadas, elas estão ligadas às surubas, e a questão toda do Vorcaro e tráfico de influência e poder e dinheiro e tudo mais, tudo isso está imbricado também nas questões, né, que envolvem as relações, né, pessoais dessa galera toda. Então não tem como, eu acho que não tem como dissociar uma coisa da outra. Claro, de novo, lembrou qual Sofia lembrou, desculpa, eu tava rindo, eu Sofia falando que suruba não é crime, e de fato não é, né? Não é crime, também não cabe, claro que não cabe nenhum julgamento moral e as pessoas façam o que elas quiserem fazer. A questão é que estas pessoas usam a atividade da suruba como uma atividade comercial, política, de poder e de dinheiro, né? Tudo está relacionado, então não dá para você dizer que é só uma suruba. Eu não acredito que eu falei uma frase dessa. Estou tentando falar disso da maneira mais séria e técnica possível, mas é isso, não é só uma suruba. Essa é a frase, não é só uma suruba. Enfim. Pessoal, eu preciso dessa vírgula do meu delírio. Eu tenho medo quando eu falo essas coisas e eu falo, puta. Que filé, vamos lá. É isso, Sofia, ficamos por aqui. É isso, Ana, ficamos. Antes que a gente fale mais coisas vexatórias, ficamos por aqui. E a gente volta em instantes para mais assuntos difíceis de comentar do dia. Eu acho que não vai ter assunto mais
complicado do que isso. Bora. Isso soa como um desafio, aposto que vai ter sim.